Aqui estamos para mais um programa Conta-me. Hoje vamos dar um salto do lado mais português, vamos dar um salto até Cabo Verde, e é com imenso prazer que é a primeira vez que eu também tenho a oportunidade de fazer uma entrevista a alguém que é natural de Cabo Verde, e muito mais um senhor professor que desde há alguns anos está ligado aqui ao Bristol Community College e ligado também mais ao estado de Massachusetts, mas que me dá o prazer de pela primeira vez também conhecer um bocadinho mais a sua história, porque só nos cruzamos algumas vezes em alguns eventos, e também partilhar com toda a nossa comunidade as experiências de vida e o contacto que ele também tem tido ao longo do tempo com a nossa comunidade, também na parte muito importante que é a educação e o ensino nos Estados Unidos. Por isso, professor Carlos, muito obrigada pela oportunidade de vir ao nosso programa e de conversar aqui um bocadinho com a açoriana Márcia, mas que de certeza que da nossa conversa, muito daquilo que também tem vivido ao longo dos anos, tem interagido e também tem tido muito contacto com a comunidade portuguesa, não tendo o senhor também trabalhado desde há muitos anos, também com muitos açorianos. Por isso agradeço a oportunidade por ter cá vindo e por abrir aqui as portas do BCC às nossas entrevistas. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite. E queremos descobrir aqui um bocadinho mais a história do senhor professor. Nasceu em Cabo Verde? Sim. Eu nasci na pacata ilha de São Nicolau, uma ilha rural em Cabo Verde, e aos 12 anos eu sou de uma pequena família de 10 irmãos. Pequena? Uma pequena. Então, eu quando eu tinha 12 anos de idade, tivemos que, a família toda teve que mudar para São Vicente, a ilha de São Vicente, onde havia um liceu. Era uma das duas ilhas de Cabo Verde onde havia liceus. E então toda a família mudou para São Vicente e estudei no liceu lá em São Vicente. Fiz o serviço também, o serviço militar em Cabo Verde. E depois... Que idade tinha quando veio para os Estados Unidos? Eu tinha 23 anos. Então vamos falar um bocadinho ainda mais da sua infância em Cabo Verde. O que é que lhe marcou mais a sua vivência e o viver em Cabo Verde até aos 23 anos? Como é que eram os vossos usos e costumes e as coisas que mais lhe marcaram? Eu tive uma infância e adolescência extraordinária. Portanto, em São Nicolau nem tanto, mas tínhamos a liberdade de brincar, não é? De jogar a futebol, feito primeiro com as bolas de meias, não é? Quando eu mudei para São Vicente, no liceu, eu gostava de desporto, basquetebol principalmente, adorava basquetebol, mas claro, no liceu em Cabo Verde, como sabe, tínhamos aulas de ginástica, não é? Por períodos praticávamos desportos diferentes. Era futebol, basquetebol, voleibol, e então adorava isso. E até posso dizer que fui escolhido para a seleção do liceu de basquetebol e fomos algumas vezes jogar contra a capital na praia. E então sempre teve alguma habilidade natural para o desporto? Sim, gostei. Sim, eu sempre gostei do desporto, mas claro, particularmente da escola, das matérias, porque tinha que estudar. Tinha que estudar. Sim. E qual foi o ensino, até que nível é que concluiu em Cabo Verde? Eu concluí o liceu, o 12º ano, na altura era o 7º ano de liceu que se chamava. No entanto, tive um interregno porque fui chamado para a tropa quando eu estava no 6º ano e então fui para a tropa. Como é que foi a sua experiência na tropa? Foi uma experiência também de um grande aprendizado.
Eu gostei da experiência porque ensinou-me a ser ainda mais, não só mais disciplinado, mas mais dedicado e focado nas coisas que são importantes na vida. Portanto, esse tempo de serviço militar foi muito bom para mim. Então, e depois que eu terminei, e ainda não estava, voltei para a escola, terminei o liceu, e como na altura, em Cabo Verde, não havia universidades. Entretanto, a minha família já tinha-se emigrado para os Estados Unidos. E então eu fiquei sozinho em Cabo Verde, depois de ter que ficar para terminar o liceu. Quando terminei o liceu, emigrei para New Bedford para para se juntar à minha família. A decisão de vir para os Estados Unidos foi uma decisão familiar? Foi sim. imposta? Não, foi uma decisão familiar. Aliás, eu dou crédito tanto à minha mãe, que fez com que nós viéssemos para os Estados Unidos, e claro, também com o meu pai, que aliás tinha sido imigrante nos Estados Unidos. Por isso é que nós tivemos essa abertura de emigrar para os Estados Unidos. Vieram para New Bedford? Para New Bedford, sim. Foi difícil essa integração da sua família aqui nessa fase de, como todas as famílias, quando imigram têm que se adaptar e que passar por algumas dificuldades até se sentirem confortáveis. Foi assim também com a sua família? Com certeza. Nós, todos os imigrantes, passamos essa fase de transição, não é? No meu caso, como eu tinha já a minha família cá, eu tive todo aquele apoio familiar. No entanto, vindo para um país com uma cultura totalmente diferente, o clima particularmente, e foi um pouco difícil no princípio adaptar-me. Aliás, quando eu cheguei em pleno verão. Um mês depois, um tio meu que morava em Pawtucket veio ter com a minha mãe dizendo: olha, eu vou New Bedford, não tem trabalho, o Carlos, ou o Calu, como ele me chamava, vai viver comigo em Pawtucket, vou arranjar-lhe um trabalho em Pawtucket, numa fábrica. E aí fui. Mas depois de 6 meses, sempre com o intuito de continuar os meus estudos, eu disse: não, eu vou regressar a New Bedford. E então regressei a New Bedford, e no verão seguinte ingressei num programa de verão na SMU, não é? Southeastern Massachusetts University, que é agora a UMass Dartmouth. E então o nome do programa é College Now, um programa de verão para ajudar, digamos assim, os estudantes a entrarem na universidade. E em setembro desse ano ingressei na UMass Dartmouth, no programa. Decidiu logo qual era o curso que queria, ou foi descobrindo, ou sentia que tinha alguma habilidade natural para alguma área específica? Olha, ou as coisas foram acontecendo? É interessante essa pergunta, porque em Cabo Verde eu estudei, antes de ir para o liceu, estudei na escola técnica. Havia uma escola técnica e o programa que eu fiz era de eletricidade. Mas eu nunca tive aptidão para ser eletricista. No entanto, na UMass Dartmouth eu comecei como engenheiro eletrotécnico. No segundo ano, dei-me conta que eu não tenho muita habilidade para matemática e cálculos. E então decidi
mudar de especialidade. E então, eu adorava o francês, que eu tinha estudado no liceu em Cabo Verde. No ciclo preparatório estudei o francês e, claro, naturalmente, aproveitei e disse, eu vou fazer um double major, francês e português. E então, segui esse rumo. Terminando o bacharelato na UMass Dartmouth, eu tinha um professor, claro, o professor Frank Souza, que trabalhava lá. Ele foi o meu professor. Ele disse, tu vais continuar os estudos, tens que fazer o mestrado e um doutoramento, porque só com o bacharelato não vais poder dar aulas e tal. Enquanto eu estudava, eu era tutor no laboratório de línguas. E então eu sempre gostei de ajudar os meus colegas com as aulas. E ele viu que eu devia ser professor. E então, para ser professor, tens que fazer pelo menos um mestrado e um doutoramento. E foi isso que o seu professor fez? Sim. Então, dei seguimento, fui estudar para a UMass Amherst, onde fiz o mestrado e o doutoramento. Mas isso da educação, posso fazer um pequeno parênteses, é que para dar crédito à minha mãe, que foi analfabeta, não teve oportunidade de ir à escola, mas ela sempre disse, todos os meus filhos têm que estudar e obter pelo menos um bacharelato. E então... e aconteceu isso com os 10 filhos? Todos os 10 filhos uns têm doutoramento. O meu irmão mais velho é médico, neste momento trabalha nos Açores. Tenho irmãs que são professoras na escola pública de Boston e de New Bedford, advogada, polícia ou detetive. Portanto, todos os 10 irmãos seguiram o conselho da nossa mãe. Fizeram a vossa mãe ser uma mãe muito orgulhosa. Sim, sim. E exemplar, para que muitas das mães que também nos estejam a ouvir façam a mesma coisa pelos filhos, incentivá-los a estudar e a quererem ser alguém na vida. Na vida, sim, sim. E então, depois não foi fácil, digamos assim, essa jornada, porque depois de estudar na UMass Amherst, terminar os estudos, enquanto eu estive no programa de doutoramento, mestrado e doutoramento, também eu ia lecionando, porque era parte do meu contrato. Então, aliás, quando eu candidatei para entrar no programa de mestrado e doutoramento, eu fui aceito também na Brown, mas a UMass Amherst ofereceu-me uma proposta que eu não podia negar. É que o seu professor podia estudar e também trabalhar ao mesmo tempo. Então foi essa oportunidade. Foi uma boa oportunidade. Uma oportunidade marcante.